Hoje vou contar para vocês uma história épica que mudou as artes marciais para sempre. Se você curte conteúdo sobre judô raiz, jiu-jitsu e histórias reais de luta, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos nessa! 23 de outubro de 1951, uma terça-feira que mudou a história das artes marciais para sempre. Imagine o Maracanã, não com gols ou dribles, mas com algo ainda mais raro: 40 mil pessoas assistindo ao confronto entre duas culturas, duas filosofias, dois mundos que não se entendiam. De um lado, Masarin Kimoa, o maior judoca que o Japão já produziu, invicto há 15 anos, representando séculos de tradição marcial japonesa. Do outro, Hélio Guenshin, um brasileiro de 38 anos, magro, aposentado, que ousou desafiar a supremacia nipônica. Mas essa luta era muito maior que uma simples disputa esportiva. Era sobre honra nacional, sobre tradição versus inovação, sobre o futuro das artes marciais no mundo. Kimoa não era só um campeão, era uma lenda viva. Aos 34 anos, havia derrotado todos os 47 oponentes que enfrentou, muitas vezes humilhando-os em segundos. Ele representava o judô em sua forma mais pura, o estilo old school de Jigoro Kano, onde disciplina militar se misturava com técnica devastadora, e onde o combate no solo ainda era uma arte respeitada e temida. Hélio Guenshin era o oposto completo. Franzino, pesando 25 quilos a menos que Kimoa, ele havia passado décadas adaptando o judô tradicional para compensar suas limitações físicas. Criou um sistema onde inteligência superava força bruta, onde alavancas substituíam explosão muscular. Era a inovação brasileira questionando dogmas milenares. O clima no Rio era de guerra. Nos meses anteriores, a tensão havia crescido exponencialmente. Primeiro, Hélio havia enfrentado Yukin Kento, companheiro de equipe de Kimoa. A primeira luta terminou empatada no Maracanã, mas na revanche em São Paulo, Hélio havia estrangulado o japonês até deixá-lo inconsciente. A imprensa brasileira comemorou com manchetes como "O Homem Amarelo Estrangulado", um racismo que hoje nos envergonha, mas que refletia a tensão da época. A comunidade japonesa no Brasil estava humilhada. Invadiram o hotel onde Kimoa estava hospedado, implorando dia após dia: "Por favor, derrote Hélio." O orgulho de uma nação estava em jogo. Kimoa, finalmente, aceitou o desafio. Mas sua confiança beirava a arrogância. Se a luta durar mais que 3 minutos, Hélio Guenshin pode ser considerado vencedor. Hélio respondeu com a dignidade que o tornaria lenda: "Um lutador nunca foge da arena. Kimoa pode quebrar meus ossos, mas não vai quebrar minha moral. A um bom esportista não importa ganhar ou perder, mas lutar." 23 de outubro chegou com o peso da história. O vice-presidente Café Filho fez questão de cumprimentar Hélio pessoalmente antes da luta. Policiais armados cercavam o estádio. Havia medo real de que tumultos explodissem, independente do resultado. No gramado do Maracanã, um ringue improvisado aguardava os dois guerreiros. A luta começou com Kimoa confiante, quase displicente. Nos primeiros segundos, ele tentou suas quedas devastadoras: Seoinage, Ozotogari, Ushimata. Mas algo inesperado aconteceu. Hélio resistiu. Usando sua famosa guarda, frustrou arremesso após arremesso. Quando Kimoa conseguia levá-lo ao chão, Hélio se defendia com uma inteligência tática que o japonês nunca havia enfrentado. 3 minutos se passaram. Depois 5. Depois dezembro. O sorriso da torcida japonesa desapareceu. O próprio Kimoa mostrava sinais de frustração. Pela primeira vez em sua carreira, alguém estava neutralizando sua supremacia técnica. O primeiro round terminou com Kimoa tendo conseguido algumas quedas e posições dominantes, mas sem finalizar, algo impensável para o campeão invicto. No intervalo, o contraste era dramático. Hélio sorria, relaxado, como se já tivesse vencido. Kimoa estava sério, sem expressão, percebendo que subestimara completamente o brasileiro. O segundo round foi diferente. Kimoa voltou com toda sua fúria técnica. Uma queda violenta deixou Hélio momentaneamente inconsciente, mas o brasileiro recuperou a consciência rapidamente. Foi então que Kimoa aplicou sua especialidade, a chave de braço Ugarami, que hoje todo praticante de jiu-jitsu conhece como Kimoa. O momento que definiu a lenda estava chegando. Com o braço completamente
Preso e sendo torcido além dos limites anatômicos, Hélio se recusou a bater. A dor era insuportável, o risco de fratura era real, mas desistir significaria trair tudo que havia construído no jiu-jitsu brasileiro. Carlos Gracie, do lado do ringue, assistia em agonia. Conhecia a fibra do irmão, sabia que Hélio preferiria ter o braço quebrado a admitir derrota mental. Foi então que tomou a decisão mais difícil de sua vida, invadiu o ringue e jogou a toalha, encerrando a luta. Kemoa havia vencido, mas algo mágico aconteceu naquela noite. O público brasileiro, que poderia ter vaiado o japonês, se levantou e aplaudiu ambos os lutadores. Reconheceram a superioridade técnica de Kemoa, mas também compreenderam a coragem épica de Hélio. Em 18 minutos de luta, o pequeno brasileiro havia resistido ao maior judoca da história, e isso valia mais que qualquer vitória. A partir daquela noite, tudo mudou. A derrota de Hélio virou a maior propaganda do jiu-jitsu brasileiro. Se um homem magro de 38 anos conseguiu resistir tanto tempo contra um monstro como Kemoa, imagine o potencial dessa arte marcial adaptada. As academias Gracie explodiram em popularidade. Kemoa, ironicamente, ajudou a criar o que tentara destruir. A chave que usou para vencer ganhou seu nome no jiu-jitsu brasileiro, uma homenagem permanente que atravessou gerações. Até hoje, em academias do mundo inteiro, praticantes aprendem a Kemoa como uma das finalizações fundamentais. Os Gracie intensificaram o desenvolvimento do jiu-jitsu, criaram defesas específicas contra judocas, refinaram a guarda, desenvolveram transições que neutralizavam a força bruta. O que era adaptação virou revolução. O judo seguiu seu caminho olímpico e esportivo, priorizando quedas e limitando o tempo no solo. O jiu-jitsu brasileiro tomou o caminho oposto, especializou-se completamente na luta no chão, criando uma identidade única e devastadora. Dois caminhos, uma origem comum. Kemoa representava o passado glorioso, a tradição que funcionava há séculos. Hélio representava o futuro em construção, a inovação que questionava dogmas. Ambos saíram vitoriosos daquela noite, um manteve sua invencibilidade, outro ganhou a imortalidade. O dia que o judô old school quebrou, o BJJ foi, paradoxalmente, o dia que o jiu-jitsu brasileiro nasceu definitivamente como arte marcial independente. A resistência de Hélio provou que a inovação brasileira tinha lugar no mundo das lutas. Sua derrota se tornou a maior vitória do jiu-jitsu nacional. Hoje, décadas depois, podemos ver o legado daquela noite épica. O jiu-jitsu brasileiro conquistou o mundo, se tornou arte marcial obrigatória no MMA e influenciou gerações de lutadores. Tudo começou com um homem que preferiu ter o braço quebrado a quebrar sua dignidade. Kemoa e Hélio nunca mais se enfrentaram, mas construíram juntos uma das histórias mais belas das artes marciais. Tradição e inovação, Japão e Brasil, passado e futuro, todos unidos por 18 minutos de luta pura, que mudaram o mundo para sempre. E aí, galera do judô de rua, o que vocês acharam dessa história épica? Essa derrota foi realmente uma vitória para o BJJ? Como teria sido diferente a história das artes marciais se essa luta nunca tivesse acontecido? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha essa história incrível, porque lendas como essa precisam ser contadas e recontadas para sempre. Se você quer mais conteúdo sobre a história real das artes marciais, judô raiz e jiu-jitsu brasileiro, fica ligado que toda semana tem vídeo novo aqui no Judô de Rua. Valeu, pessoal! Aqui é o Jigoro Gracie, e esse é o canal Judô de Rua.